Amém? Abre para mim, Vitor. É isso aí, Vitor. Gostei. É ele mesmo? Glória a Deus. É isso aí, Vitão. Oh, meu Deus. É não. Lá em Mateus, capítulo 7, no versículo 24 em diante. Amém? Glória a Deus. Todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e as praticam, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Amém? Pode continuar. E desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Quantos aqui estão caminhando sobre a rocha, sobre a palavra? Amém? Pode continuar. E aquele que ouve essas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa. E caiu, e foi uma grande queda. Amém? Quantos aqui, infelizmente, por uma circunstância, por uma situação, infelizmente caiu, deixou cair a casa, os sonhos se acabou, foram guardados nas gavetas, por conta de situações ou falta de posição que tivemos. Né? Eu coloco a mim mesmo. Tem certas coisas na minha vida, sobre a nossa família, sobre a minha casa, que precisou levar tempo para se cumprir, por falta de posição. Amém? Então, eu quero fazer algumas perguntas para vocês já ir meditando e a gente depois, no final, está orando em cima disso. O que se tem feito para que se aconteça a palavra sobre a sua vida? De que forma você tem se posicionado para que a palavra seja cumprida sobre a sua vida? Amém? De que forma eu tenho caminhado para que a palavra fosse cumprida sobre a minha vida? Porque muitas vezes a gente quer aqui um pastor de fora, a gente quer aqui o nosso pastor liberando uma palavra, a gente quer receber a palavra. Mas, infelizmente, muitos de nós temos guardado pelo medo, pela insegurança, tem nos paralisado e não tem se posicionado para se concretizar sobre as nossas vidas. Porque de nada adianta receber palavra, receber oração, se não for da minha atitude mudar. Se não for da minha mente, abrir a minha mente para mudar, para expandir, para crescer, para ser direcionado pela palavra do Senhor. É em vão toda e qualquer palavra que é liberada se eu não me posicionar. O Senhor, ele não vai fazer, vai, levanta, bora, vai fazer. Vai depender de mim. Amém? Então, olha só. Muitos aqui, como eu também, me coloco. O Senhor ministrou demais comigo através dessa palavra. O que eu tenho feito para que essa palavra se concretize sobre a minha vida? Às vezes é um casamento que ainda não está restaurado, que ainda não está no Senhor. É o filho que está dando trabalho, mas eu tenho buscado a direção no lugar certo. Eu tenho parado e falado, Senhor, fala comigo, ministra o meu coração. Tenho tido um tempo de busca na palavra do Senhor, de direcionamento no Senhor. Porque muitas vezes eu queria receber a minha casa restaurada. Eu queria que os meus pastores, que eram meus líderes na época, que eles fizessem isso por mim. O Valtinho não mudava, eu não mudava, porque eu queria que eles fizessem isso acontecer. Entendeu? E não é milagre, não é dessa forma, depende de mim. Eu preciso arregaçar as minhas mangas e ir para a batalha. Amém? Eu é que preciso. Então, assim, aí a vida financeira está toda destruída, está toda desorganizada. Às vezes o salário não sobra e a gente coloca a culpa no emprego, porque o salário é ruim. Eu sei porque eu já fiz isso, eu já falei isso. Então, a gente acaba colocando culpa em terceiros e não enxerga para dentro de si mesmo. Que quem precisa sou eu. Né? E que esse emprego, o salário é pouco, mas eu não vou para a palavra. O que a palavra me diz a respeito disso? Qual a direção que eu tenho que buscar na palavra? Para me encaminhar, para me endireitar? O que eu tenho que fazer para me organizar financeiramente? Amém? Então eu preciso buscar, eu preciso me centralizar em algo. Não adianta eu buscar por terceiros, se depende de mim essa mudança. Se eu preciso caminhar na palavra, é eu que preciso fazer. Amém? Como muitos aqui estão participando de curso, não é verdade? A salvação do homem. Cara, ele é edificante. Você dilata sua mente de uma forma, você começa a enxergar a palavra do Senhor de forma diferente. Alguns saem daqui meio bugado, mas daqui a pouco o negócio deslancha ali e começa a ver a vida de outra forma.
A sua mente, ela muda. O seu caminhar, ele muda. É automático, a partir do momento que eu busco conhecimento. Que eu busco na palavra, amém? Então, olha só, caminhar na palavra de Deus é ajustar a nossa vida na verdade bíblica. Amém? Caminhar na palavra do Senhor, eu estou ajustando a minha vida. Eu estou organizando. Eu estou centralizando no Senhor. Eu estou tendo essa direção do Senhor. Então, eu uso como alimento diário para decisões, para situações que eu preciso resolver, para situações que eu preciso tomar uma atitude. Amém? Ai, meu filho que está assim, eu preciso de uma palavra. Eu preciso de uma direção. Eu preciso buscar no Senhor. É centralizar ela na palavra do Senhor. Quantos aqui tiveram que escolher uma porta de emprego e foi para a palavra do Senhor? Senhor, fala comigo. Isso aqui é do Senhor mesmo ou não? Amém? Não busca. Porque a gente age pela emoção, a gente é muito emocional. Eita, agora. Agora sim eu vou ter um emprego. Agora sim eu vou pagar minhas contas que estão atrasadas. A gente vê o que está ali na nossa frente. E esquece da direção do Senhor. Passa 3, 4 meses. E aí é mandado embora. Ah, Senhor, eu me deu um negócio e já está me tirando. Como é que está o coração? É o que a gente precisa colocar na nossa vida. É ser direcionado totalmente pelo Senhor. Olha só. Hoje nós vamos entender como o poder da palavra de Deus sobre as nossas vidas, ela transforma a realidade que vivemos. A nossa realidade, ela muda. A nossa visão, ela muda. A nossa forma de tratar as pessoas, ela muda a partir do momento que eu estou mergulhado na palavra do Senhor. Muda totalmente. Amém? Então nós precisamos ter esse entendimento. Tudo vai mudar, o meu comportamento vai mudar, a minha forma de falar vai mudar, a minha forma de interpretar algo que eu recebi de alguém vai mudar. Eu vou começar a peneirar aquilo ali, é de Deus, não é? Senhor, será que é isso aqui mesmo? Entendeu? Porque eu estou me posicionando a ter uma direção, a ter um governo do Senhor. Nós precisamos caminhar dessa forma. Amém? Olha só, caminhar pela palavra não é apenas somente ouvir, ouvir, ouvir e não colocar em prática. Amém? O curso da salvação do homem está aí. Nós precisamos colocar em prática o que nós estamos estudando, o que nós estamos dilatando na nossa mente para colocar em prática. Não adianta a gente só receber e ficar por isso mesmo. Guardar, ser como aquele barril que vai só guardando as coisas ali e você não coloca em prática, não passa para sua casa, não passa para sua família, não passa para quem está no seu trabalho, para quem está ao seu redor, na sua convivência. Amém? Porque quem tem que mudar ao redor, na sua convivência, é você e não são as pessoas. O ambiente muda. Eu sempre costumo falar lá em casa, eu falo para a Lívia, né, que ainda está indo para a escola, quem faz a professora boa é ela. Não é a professora que tem que ser boa, é ela que tem que se adaptar à professora e ela tem que vê-la com outros olhos, ela tem que começar a enxergar que aquilo ali vai ser bom para ela. Amém? E é da mesma forma, é no nosso dia a dia, é no nosso trabalho, aonde nós formos. Quem faz o ambiente somos nós. Quem tem que estar levando a presença, a palavra do Senhor, somos nós que estamos posicionados. Não é as pessoas que estão ao nosso redor. Amém? Nós é que precisamos levar isso. Nós precisamos carregar a palavra do Senhor, seja onde nós colocarmos as plantas dos nossos pés. Olha só. Eu quero passar alguns exemplos aqui, bíblicos, que caminharam fielmente a palavra do Senhor. Né? Olha só. Abraão, ele obedeceu ao chamado de Deus para sair da sua terra e ir para um lugar desconhecido. Partiu sem saber destino, confiando apenas na promessa de Deus. Vai estar lá em Hebreus, capítulo 11, versículo 8. Então, ele saiu, ele não queria saber para onde queria. Ele só apenas ouviu e obedeceu ao Senhor. Ele só apenas ouviu, olha lá. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança. Ele ainda havia de receber e saiu sem saber para onde ia. Amém? Quantos aí conseguem ouvir? Olha, Lidiane, agora você vai morar lá no Valparaíso, porque o Senhor está te chamando para lá. Não vale porque tem um irmão lá, né? Mas muitas vezes o Senhor nos chama e nós deixamos de fazer, de ir, porque gera dúvida, gera incerteza. Será que realmente é do Senhor? Será que realmente isso aqui é para acontecer na minha vida? Começa as incertezas serem implantadas no nosso coração, na nossa mente, gerando aquele bloqueio. Será que realmente é de Deus? Mas não foi nem o pastor que falou, fui eu que li, às vezes é o que está no meu coração.
Amém? É necessário ter uma intimidade com o Senhor. É necessário ter um hábito de vida, de busca verdadeira no Senhor. A partir do momento que eu aprendi a ter esse hábito, essa busca no Senhor, muitas coisas, a minha visão, a minha mente se expandiu, se abriu de uma forma que o Senhor tem ministrado na minha vida, assim, Senhor, é isso aqui mesmo, aí eu oro, eu busco, e daqui a pouco o Senhor usa o pastor para confirmar, a pastora, até pessoas que eu não estava esperando para confirmar algo que o Senhor só está bradando no meu coração, só está confirmando. Isso é resultado de busca, isso é resultado de intimidade, isso é resultado de busca na palavra do Senhor. Então, Abraão, ele não quis saber, ele só obedeceu. Muitas vezes o Senhor fala com vocês, muitas vezes o Senhor fala conosco e a gente gera aquela dúvida. Será mesmo que eu vou? Será mesmo que é agora? Às vezes o Senhor manda você somente se silenciar para que Ele trabalhe. Ele manda somente você se calar para que Ele trabalhe. E a gente está ali, papai, falando, e Senhor, me dá isso, Senhor, meu casamento, Senhor, meu filho, Senhor, meu emprego, Senhor, aquilo ali. E vira aquela reza, aquela pedição, aquela coisa, e você não se cala para ouvir o Senhor. Você não tem um tempo para se calar e ouvir do Senhor o que Ele tem para te direcionar. Porque muitas vezes o Senhor quer nos direcionar, quer falar conosco, quer nos trazer uma palavra de direção, de governo, e de tanto a gente falar dos nossos problemas, focar no problema, a gente esquece de ouvir o Senhor. A gente esquece de ter a direção do Senhor. Porque nós queremos só falar, pedir, e fica aquela mesma coisa. O Senhor já fica assim, hoje de novo é a mesma coisa. Fica aquela mesma rotina. Então nós precisamos, às vezes o Senhor fala conosco, é se silencie, deixe que eu trabalho. Deixe que eu ajo, deixe que eu ajusto, deixe que eu trabalho no coração. Eu é quem vou libertar. Amém? Eu é quem vou curar. Um segundo exemplo aqui, está lá em Josué capítulo 1, versículo 8. Josué ele escolheu perseverar e liderar a conquista da terra prometida. Ele caminhou fielmente a palavra e todas as ordenadas que o Senhor deu para ele. É por isso que ele foi conquistador. É por isso que ele foi um militar firme, conquistador sobre a terra prometida. Amém? Já? Então ele foi fiel, mantendo-se fiel aos mandamentos do Senhor. Não importa quem se levantava contra ele. Ele foi fiel naquilo ali. Josué capítulo 1, versículo 8. Amém? A vida dele demonstra que a verdadeira prosperidade e sucesso vem da obediência da palavra do Senhor. Quantos têm obedecido aí ao Senhor? Amém? Eu quero que você reflita hoje de que forma está a sua vida. Se ela está direcionada ao Senhor, se esses frutos que você tem colhido hoje, no início aí de 2026, até hoje, no início de fevereiro, quais são os frutos que você tem colhido e se realmente está debaixo da palavra do Senhor. Amém? Então, olha lá. Não se aparte da tua boca o livro... não se aparte da tua boca o livro dessa lei. Antes, medita nela dia e noite. Dia e noite. Não tem horário, irmão. Ah, é no horário do almoço porque eu trabalho o tempo todo. Ah, é de manhã antes de eu ir. Sempre vai ter um tempo, sempre vai ter um horário. Para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho e será bem-sucedido. Amém? A nossa vida financeira, o nosso casamento, todas essas circunstâncias, todas essas dificuldades que nós temos em se resolver, em se concretizar, em o Senhor fazer se cumprir a palavra, depende da nossa posição, depende da gente obedecer os mandamentos do Senhor, obedecer conforme a palavra do Senhor. Amém? Nós precisamos nos posicionar como esses vários exemplos que a gente tem, né, na Bíblia. É Abraão, é Pedro que caminhou pela palavra do Senhor obedecendo. Amém? Então nós precisamos enxergar, nós precisamos pedir para que o Senhor tire as escamas dos olhos, os tampões dos ouvidos, para que dilate a nossa mente, a gente entenda a importância que tem de caminhar debaixo da palavra do Senhor. Amém? Olha só um outro exemplo, mais conhecido que vocês conhecem mais do que eu, às vezes, é Noé. Noé, gente, ele passou de 100 a 120 anos construindo uma arca, e todo mundo que passava zombava dele. Todo mundo que passava por ali via que ele está ficando louco.
Entendeu? E ele nem se importava porque ele foi levado uma palavra para ele, foi dado uma palavra para que ele construísse aquela arca. E ele fielmente fez de forma obediente, de todas as medidas, de todos os jeitos. Não teve assim, não, Senhor, vou colocar essa tábua aqui, dessa forma aqui, porque é o que eu achei ali. Ah, não, vou fazer dessa forma aqui, porque é dessa forma aqui que está dando certo. Ele não arrumou desculpa, ele não inventou reajustes na arca. Ele fez da maneira que o Senhor mandou. Amém? Porque muitas vezes a gente quer dar uma forcinha para o Senhor. Não, Senhor, eu sei que o Senhor está trabalhando, mas deixa eu ajudar aqui essa pessoa. Não, Senhor, eu sei que o Senhor está trabalhando ali, eu já vejo o mover do Senhor, a pessoa está mudando, está dando tudo certo, porque o Senhor mandou você silenciar. Não sei, vamos colocar um exemplo aí do casamento. Às vezes o Senhor te manda você se silenciar e deixar Ele trabalhar. E muitas vezes a gente quer dar uma força para o Senhor e daqui a pouco está começando a melhorar, está começando a caminhar. E aí eu quero dar uma forcinha para o Senhor e começar a falar alguma coisa desnecessária. Quantas vezes eu agi dessa forma? O Senhor trabalhando, o Senhor ministrando, o Senhor libertando dentro da minha casa e eu queria dar uma forcinha. Não, mas agora a nossa casa vai andar assim, 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 assado. É dessa forma aqui. Nada que o Senhor tinha direcionado. E eu fui só adiando, fui só protelando o que o Senhor tinha para se cumprir na minha vida. Amém? Muitas vezes nós somos assim, nós queremos dar uma forcinha para acelerar. Porque nós queremos um negócio para ontem. É pedir ali o lanchinho no iFood, quando eu chegar lá em casa, lá, o lanche já está lá na minha porta. Não é verdade? Está aqui no culto, aqui finaliza no culto. Opa, peraí. Deixa eu pedir um lanche ali que eu estou com fome. E aí acaba que chega em casa já está pronto e não é assim. As coisas do Senhor não é assim. Noé levou de 100 a 120 anos para construir. Fora o período que ele passou ali de críticas, a família deve estar ali já perturbando o juiz, que ele está ficando doido, que não era daquele jeito ali, você está ficando doido, o que você está fazendo? Né? Mas ele ouviu fielmente a palavra do Senhor. Amém? Então, olha só, e com alguns desses exemplos, nós precisamos entender que quando caminhamos pela palavra do Senhor, ela pode gerar renúncia. E quando a gente fala sobre renúncia, chega dói, né? Ai, meu Deus. Porque renúncia, ela arranca um pedaço da gente. Ela dói, ela é difícil. Ela é difícil porque o nosso eu, ele fala mais alto. Nosso eu, ele dá uma bradada mais alta. Amém? A renúncia, ela é uma condição de seguir Jesus. Vocês sabem disso? Que a renúncia, ela é uma condição para você seguir Jesus, porque nós precisamos renunciar ao nosso eu, quem a gente era do passado. A primeira coisa que nós fazemos quando nós decidimos caminhar com Jesus é o quê? É se batizar. É morrer. É morrer mesmo, matar aquele velho eu para viver o novo do Senhor. E quando você decide fazer isso, você está renunciando à sua velha vida. Aquela vida de pecado, aquela vida fracassada, aquela vida de murmuração, de reclamação, toda hora fica pesado o clima, tá perto daquela pessoa que só fica reclamando de tudo. Amém? É uma decisão, já é uma renúncia que nós tomamos quando nós decidimos batizar, de morrer, de abandonar essa vida velha. Amém? Então, olha só, lá em Lucas, capítulo 9, precisa colocar não, capítulo 9, versículo 23, lá diz assim, negue-se a si mesmo e toma a sua cruz e me siga. É deixar de querer ser referência para si próprio. Tudo gera em torno de você. Tudo acaba gerando em torno de você. A necessidade das coisas gerar em torno da gente. Não precisamos disso. A gente precisa ter a centralidade no Senhor. Não somos nós não somos nada. É tudo dele, por ele e para ele são todas as coisas. A minha vida, a minha casa é se entregar mesmo ao Senhor. É ser totalmente dependente do Senhor. Amém? Nós precisamos parar de exaltar os nossos próprios desejos. Amém? Nós precisamos parar de ficar exaltando, que eu desejo, cara, porque as coisas do mundo, elas só têm ali para nos roubar. As nossas vontades, as nossas emoções, porque o diabo, ele conhece as nossas emoções. Ele sabe como nos paralisar. Ele sabe aonde tocar para te enfraquecer. E ele age principalmente nas emoções. É roubar o teu coração, porque quando ele rouba o teu coração, ele rouba as tuas emoções, ele sabe que você não está no Senhor mais. Porque vem a fraqueza, vem o desânimo. Que eu estou muito cansado, que hoje não deu tempo de eu ler um pedacinho da Bíblia, não deu tempo de eu ir para o Senhor. Não, mas hoje eu trabalhei tanto, o Senhor entende, né, Senhor? Depois a gente conversa.
Então, assim, o diabo ele é sagaz, ele é astuto para nos roubar, para nos tirar da presença dele. Não é verdade? Só acontece comigo. Nós precisamos nos posicionar para que isso acabe. Nós precisamos abrir a nossa mente, abrir o nosso coração e ter esse entendimento para que isso encerre nas nossas vidas. As renúncias, elas geram a morte na carne. A morte da nossa carne. Quantos aqui estão jejuando? Eita, que essa igreja tá só o óleo. Amém? Então nós estamos matando a nossa carne. Quando nós estamos matando a nossa carne, nós decidimos jejuar, nos aproximar, porque o jejum é uma entrega, é uma intimidade que você está sendo gerada ali no Senhor. É para que você esteja mais próximo dele. Ali já é uma renúncia, né? Porque comer é bom demais, gente. Vai dizer que não gosta de comer, então tá facinho. Não é. Ah, que eu tô sem açúcar, tá de boa. Não tá. Não é bom. Não é bom, gente. É bom é comer. Mas a gente está matando a nossa carne. A necessidade de estar no Senhor. Amém? Não é quando nós matamos a nossa carne, passa ali aquele bolo gostoso assim, ó, e você está sem açúcar. E aí o negócio é, Senhor, tem que estar mais próximo. É aí que vem a aprovação. Né? Então nós estamos matando, renunciando os desejos desejos impossíveis da natureza humana. Cara, é automático da gente. É automático. Ah, vou começar um jejum hoje de café. Aconteceu alguma coisa lá no escritório assim, alguém? Foi a Rosa. Tá se confessando. Estou de jejum de café. Automático, a gente já chega lá, né, do escritório, se ele demora a chegar cedo. Quem chega cedo? Celineide. Cafezinho pronto, o cheiro do café subindo ali pela escada. Foi automático, a bichinha. Era um café. Tomou. Amém? Então a gente precisa enxergar que a gente precisa matar a nossa carne. Não é fácil, gente, não é fácil. É automático da gente ir por esses impulsos que é da natureza humana, é o costume da gente. Ah, aquela rotina do dia a dia. Ah, eu tô sem Instagram, sem Facebook, sem não sei o quê, sem os propósitos que fazem. Não é fácil, entendeu? É a pessoa que está ali, porque muitas vezes já, né? Já vi alguns casos assim acontecer que a gente está num propósito ou está no jejum, daqui a pouco a pessoa fala, mas isso aí é fácil. Ah, nem faz. Nem para de comer jiló, porque né, jiló ninguém gosta. Então, assim, eu coloco essas situações porque a gente quer tudo que seja muito fácil, né? Que a gente não seja incomodado com nada, que o Senhor age, não, Senhor, eu estou aqui buscando, eu estou aqui na Tua palavra, eu estou aqui crescendo, mas o Senhor, Ele quer mais. E cada vez que a gente se deslancha na palavra, cada vez que a gente busca na palavra, o Senhor vai querer mais da gente. E seja através de um jejum, seja através de uma oração, porque a gente vai querer, o Senhor quer que nós matamos a nossa carne, é mais proximidade do Senhor. E isso, por mais que seja difícil, isso depois de um certo tempo, você mesmo vai sentir orgulho de você. Eita, que hoje eu jejuei, tirei açúcar durante 7 dias. Pessoa que é fissurada no açúcar. O Senhor, Ele faz você sentir orgulho de você. Vocês já sentiram isso? Eu já senti. É muito difícil. Tem situações, tem alguns jejuns que é difícil a gente conseguir, né, matar a nossa carne, mas quando a gente consegue, nem que seja ali durante 7 dias, que a gente está no propósito de 7 dias, 15 dias, eita, Senhor, obrigada. A gente fica orgulhoso, né? É bom e o Senhor nos faz sentir isso para nos motivar, para nos orgulhar disso. Ei, eu quero é mais disso. Ele nos faz sentir isso para você ter mais sede de buscar mais ainda. Amém? Se você tem orgulho de você, imagine Jesus. Imagine Deus tem orgulho da gente. Amém? Então nós precisamos, quando nós renunciamos também, nós renunciamos à nossa vontade própria. Substituir os planos de Deus pela vontade de Deus em nossas vidas. Mesmo que seja desafiador. Amém? Nós precisamos substituir os nossos sonhos, porque muitas vezes a gente coloca ali nos projetando, né? Uns sonhos mirabolantes, uns projetos ali que é, meu Deus do Senhor, eu quero isso aqui desse jeito assim. A gente tem que saber pedir para o Senhor com detalhe, né? Mas com o pé no chão, né? Não uns sonhos assim, ai meu Deus, quero ir para Maldivas. Que seja um sonho, um projeto na realidade do Senhor, que o Senhor tem para a gente. Né? Nós não podemos imaginar inúmeras coisas ali que a gente sabe que não vai acontecer, algo que o Senhor tem nos chamado, você tem recebido palavra profética e está pensando fora da caixinha.
né? Então, nós precisamos sonhar o sonho de Deus para as nossas vidas. Nós precisamos pedir direção do Senhor para o que Ele tem, o que Ele quer fazer sobre as nossas vidas. Eu dei vários testemunhos que eu sempre quis trabalhar de como é que é? Segurança? Esse negócio aí que o Iago trabalha aí. Sempre foi meu sonho, brigadista, esses negócios aí. Fiz tudo que foi curso. Tudo que foi curso, tomei aquele choque lá que você fica lá, morrer lá. Vi um monte de coisa lá. Fugi. Não era do Senhor, o Senhor fiz o reciclagem, fiz esse negócio e não foi do Senhor? Não foi, o Senhor tirou do meu coração, porque eu pedi para que o Senhor tirasse do meu coração, porque se não fosse o sonho dele, eu não queria que fosse o meu. E o Senhor fez tudo totalmente diferente. Mesmo com medo, o Senhor falou, vai lá e faz, porque eu estou com você, eu estou na frente, sou o teu governo. E o Senhor fez se cumprir novas palavras, nova direção sobre a minha vida, sobre a minha casa, amém? E também nós renunciamos às idolatrias. Idolatria é qualquer coisa que seja que esfrie o nosso desejo de estar em Cristo. Se torna uma idolatria. Tudo que vai esfriar o teu coração de estar no Senhor é uma idolatria. Seja pessoas, objetos, né, os celulares aí, redes sociais, essas coisas, pessoas, né, muitas vezes o Senhor manda você encerrar aquele ciclo com aquela pessoa e você está insistindo naquilo ali. Não, Senhor, mas foi tão bom para mim, ela é tão boa para mim, mas o Senhor está pedindo para que você encerre. É um ciclo que se encerre. Não tenha medo de encerrar ciclos. Não tenha medo de encerrar situações que o Senhor está pedindo para que você se encerre, porque você está acomodado, acostumado com aquela situação te favorece. Se ela está te favorecendo e se o Senhor está te pedindo para você encerrar, encerre. Não prolongue esse processo, porque ele vai te ferir. Amém? Porque todo mundo aqui conhece, todo mundo fala, né? Se não vem pelo amor, vem pela dor. Mas da mesma forma somos nós. O processo, acaba que nós alongamos o processo, demoramos, ai Senhor, e passa 100, 120 anos aí como Noé construindo a arca, ao que poderia ser antes. Né? Somos nós mesmos que prolongamos, que prorrogamos, né, o acesso do Senhor sobre as nossas vidas. Amém? Porque nós não queremos nos permitir mudar. E uma das coisas também que acaba que nós precisamos entender para caminhar com a palavra do Senhor é a nossa mudança de mente. Amém? Quando eu falei a respeito dos cursos que vai ter aí no decorrer desses anos aí, né, como o pastor falou, não marque nada na agenda nas terças-feiras, porque vai ser um tempo de estudo, vai ser um tempo no qual onde nós vamos alargar a nossa mente, nós vamos ter mais entendimento e vamos ter crescimento e entendimento com a palavra do Senhor, amém? Então, a mudança de mente, ela vai muito além de comportamento. Ela vai muito além da mudança de roupa, da postura, né? Ela vai muito além disso. A mudança de mente, ela vai muito além de atitudes, mudar a forma de pensar e agir, né? De como eu penso de fulano, de como eu penso de ciclano. Você conhece a pessoa? Para você estar falando, para você estar julgando, para que a gente fique julgando. Às vezes a gente só passa um olhar e já julga a pessoa dos pés à cabeça. Mas não conhece a pessoa. Mas não conhece a situação que ela vive, não conhece a história da pessoa. É automático da natureza humana, não é verdade? E nós precisamos mudar isso. O Senhor quer dilatar nossa boca. Peraí, cumprimenta a pessoa, dá uma boa noite, conversa com a pessoa. Abra a tua mente para isso, para expandir esse seu lado. Igual o pastor sempre me chamava, antissocial. Eu ficava, ai meu Deus, mas eu tenho que conversar, timidez e de conversar assim. Eu falei, não aceito isso na minha vida, não quero isso na minha vida. Hoje, para me sair daqui, às vezes tem que sair, tem que estar fechando a igreja. Ou em certo lugar, o Senhor tem trabalhado isso na minha vida, porque eu quero isso, eu quero mudar essa forma de ser, eu quero mudar essa forma de agir, e isso age no meu coração para mudar. Amém? Amém, eu recebo. Lá em Romanos 12, versículo 2. Então, assim, mudar não é somente eu mudar a minha postura, a minha forma de vestir, eu preciso dilatar a minha mente para a mudança. Eu preciso abrir a minha mente para a mudança. Eu já vou ler, tá? Para vocês não tirar. E não sede conformados com este mundo. Não sede conformado com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não se conforme com as vontades do mundo, amém? Nós não podemos, nós precisamos querer mudança diariamente.
É diariamente buscando por mudança, buscando mudança na mente, buscando por mudança. É uma mudança genuína, que às vezes você muda e nem percebe. Nossa, mas aí você, eita, a pessoa chega em você e fala, nossa, mas você está tão mudada, está tão diferente. Isso é uma mudança genuína que você nem mesmo percebe, mas as pessoas que estão ao seu redor, ela percebe. Amém? Porque isso vai transmitindo, a presença do Senhor vai transmitindo para as outras pessoas o que está em você. É bíblico, é como diz a palavra. O nosso coração só fala daquilo que. A nossa boca só fala daquilo que o nosso coração está cheio. A nossa vida só transmite daquilo que a gente está vivendo. Amém? E é dessa forma que o Senhor quer que nós fazemos, é mudar, renunciar esse velho eu, essa velha pessoa, essas velhas atitudes, é mudar a mente, é uma mudança genuína, diária e contínua, que envolve leitura, meditação e prática da palavra do Senhor. Essa mudança, ela gera tudo isso. Nós precisamos, quando eu falo em mudança de mente, é essa atitude que vocês estão tendo aí, as pessoas que estão se achegando, a vir para um curso, vai vir mais cursos aí, a querer saber como funciona a minha igreja. O pastor está aí, cara, ele está sendo usado tremendamente para ensinar. É igual a Graça colocou lá, gente, tem cursos que são pagos e são caríssimos. Ele se disponibiliza da vida dele, ele permite ser usado para ser um canal de bênção para nossas vidas, para nos ensinar, para nos direcionar conforme a palavra do Senhor. Muitas vezes a gente não dá valor, a gente não valoriza, né? Nós precisamos valorizar o que o Senhor tem jorrado nas nossas vidas esse ano. Esse ensinamento, essa mudança de mentalidade, esse tempo de reposicionamento sobre as nossas vidas, amém? Nós precisamos nos posicionar para isso. Olha só, uma outra coisa que nós também aprendemos quando nós caminhamos na palavra é a mudança de prioridade. As prioridades, como é que anda as prioridades da sua vida? Hoje a prioridade é o quê? É o seu casamento? É o seu filho? É o seu emprego? Né? É o trabalho ali, é a sua prioridade, porque traz o seu sustento. A mudança de prioridade é reordenar nossas vidas. Nós precisamos reordenar as nossas prioridades de forma certa. O que vem hoje em primeiro lugar sobre a tua vida? Amém? É isso que nós precisamos entender para colocar em prática e mudar tudo isso. Colocando Deus no centro, sendo o centro e organizando as outras coisas conforme a vontade do Senhor. Nós precisamos centralizar o Senhor em primeiro lugar nas nossas vidas e as demais coisas ele vai se organizando, se colocando no lugar, no seu devido lugar. Amém? É o Senhor em primeiro lugar. E depois vem o seu casamento, viu? Não é seu filho, não. É bíblico, tá? É da Bíblia, tá? Vocês podem ler. É Deus, o seu casamento. O seu casamento precisa estar alinhado à vontade do Senhor, alinhado ao coração do Senhor, né? Olha só, e depois vem a família. A família precisa estar direcionada, precisa estar debaixo do governo do Senhor. Ela precisa estar orientada, direcionada pelo Senhor, pela palavra do Senhor. E aí depois vem os filhos, né? Direcionados, ensinados na palavra. Né? Hoje o mundo aí está sagaz para roubar esses jovens, essas crianças. Tem coisas que a gente, que às vezes passa assim, que a gente vê né, nas redes sociais aí, que tem roubado o coração das nossas crianças assim, ó, de forma tão sutil que a gente acha que está tudo certo, mas não está. Nós precisamos estar mais atentos, nós precisamos estar ouvindo, vendo o que eles estão ouvindo, ver o que eles estão vendo, para que não se percam, porque chegar daqui 10, 12 anos, eles não ficam perdidos aí no meio da igreja, aí, sem saber, eu estou vindo porque minha mãe está me obrigando a vir. Não, mas para que eles tenham sede, da mesma intensidade, na mesma busca pelo Senhor. Eu quero estar aqui porque eu quero sentir isso aqui. Como é que é isso aqui? O que vocês estão sentindo? Eu quero sentir. Né? Então, nós precisamos reordenar a nossa vida nisso. Centralizar o Senhor. Organizar o nosso casamento, trazer o nosso casamento para o Senhor, a nossa família, os nossos filhos. Depois vem o nosso ministério e, por último, o nosso trabalho. Amém? O nosso ministério, de que forma você tem servido? De que forma nós temos servido ao Senhor? Né? Será que é debaixo do cumprimento da palavra do Senhor? Estou vindo aqui só por uma obrigação. Porque eu estou na escala, porque eu estou no ministério, eu tenho que servir. Você não é obrigado a servir, você precisa servir, estar aqui para servir mais de coração. Amém? Servir com todo amor, com toda importância. Né? Porque você não está fazendo para os pastores, você não está fazendo para os obreiros, você não está fazendo para a igreja, você está fazendo para o Senhor. Amém? É para o Senhor, é Ele que enxerga isso. Amém?
Um outro exemplo que eu queria trazer para vocês é que muitas vezes a gente, né, caminha debaixo da palavra, busca pela palavra, mas como é que está a nossa palavra quando a gente ora? Senhor, muda meu casamento, restaura meu casamento, restaura a minha casa, restaura minha vida financeira, organiza minha vida financeira, me ajuda. E, Senhor, eu preciso de um carro para vir para a igreja, né? E acaba que quando o Senhor traz a sua bênção, você conquista a sua bênção, você conquista o seu casamento restaurado, sua esposa está aí do teu lado. Como é que você tem agido com o Senhor? Tem realmente se entregado? O exemplo que eu trouxe aqui para a gente, né, assimilar isso aí, entender, é a história de Ana. Ana passou quanto tempo ali chorando, clamando aos pés do Senhor, pedindo ao Senhor algo, pedindo ao Senhor filho. Quanto tempo ela não passou com o coração dela sincero ali se derramando ao Senhor? Senhor, eu quero um filho. E ele vai para te servir. Eu quero é para te servir. Senhor, eu quero o meu casamento restaurado, porque eu quero ele comigo para servir comigo na igreja. Aí tem uma obra na igreja, o irmão vem para a igreja, daqui a pouco a mulher está reclamando. Está demais na igreja, não está achando não? Quem estava na igreja? Quantas pessoas estavam lá? Quem as pessoas estavam lá? Reclamando, está espiritado. Reclamando de tudo. Aí, quando você está na igreja, o marido não está, em casa, né, louvor, adoração, entra na minha casa, aí aquela adoração. Aí, daqui a pouco, o marido vai para a igreja também, o Senhor começa a trabalhar, transformar, vai para a igreja. Quando chega da igreja, é quebrando o pau. Quer o copo fora do lugar, que não sei o quê. Inventa 1001 desculpa desnecessária para inventar uma briga, uma discórdia. Quem tem prazer nisso? Amém? Então, o exemplo de Ana é assim, ó. Temos também a história de Ana e de muitos outros também na Bíblia, que se cumpriu com a palavra que ela mesma declarou ao Senhor. Ela fez se cumprir. Ela pediu ao Senhor, mas ela fez se cumprir. Às vezes o Senhor, Senhor, me dá um carro, me dá um carro, me dá um carro. O Senhor vai lá, porque você tem orado, o seu coração está ali. Né? Não vai dizer, mas o Senhor conhece meu coração. Sim, Ele conhece, você tem orado, você tem buscado, você tem centralizado Ele. Mas daqui a pouco a gente conquista o carro. Nosso coração muda. A nossa mente, ela muda. Opa, peraí, mas eu não vou colocar esse tanto de gente no meu carro, não. Opa, mas não dá, isso aqui não dá certo, não. Hoje eu não vou para a igreja, não. Está chovendo, um pé d'água, tem um carro, o Senhor abençoa, mas não vai para a igreja porque está chovendo. Né? A gente deixa a palavra que você pediu lá. Senhor, me dá um carro para eu poder ir para a igreja, para eu poder ajudar os irmãos aí, levar e trazer para a igreja. E daqui a pouco o negócio muda. Mas o Senhor sabia do teu coração quando você estava aqui, aos pés dele. Né? Mas nós mesmos nos permitimos mudar. Nós mesmos nos permitimos deixar ser roubado, né? Pelo inimigo ali para roubar o nosso coração. E tudo muda. Amém? E Ana não mudou o coração. Por mais, cara, é um filho. Ela pariu aquele filho, ela cuidou, ela amamentou, ela teve... Quem é a mãe que daria ao Senhor agora, daria a casa do Senhor para poder servir o filho aqui 24 O filho servia a casa do Senhor 24 horas. Ah, não, meu filho não. O que vai fazer lá? A mentalidade, ela muda totalmente. Amém? Ela entregou o seu filho, por mais que doeu, por mais que arrancou um pedaço dela, né? Mas todo ano ela ia ali visitar ele. Então, assim, a palavra também, a nossa palavra, ela precisa se cumprir para com o Senhor. Não somente a palavra dele vai se cumprir, mas a minha palavra, ela precisa se cumprir para com o Senhor. Amém? Eu preciso ter uma palavra firmada com ele. Se é isso aqui vai nem que doa, mas vai ser dessa forma aqui, porque eu fiz um compromisso com o Senhor. Dei uma palavra para com o Senhor. Amém? Não é com os homens, é com o Senhor. Gente, isso é muito... Arde muito no nosso coração a respeito disso. Opa, peraí, eu fiz um compromisso, foi com o Senhor, não foi com o pastor, não foi com a pastora, não foi com a igreja, foi com o Senhor. Então, se permita fazer cumprir, por mais que te doa. Eita, está fazendo agora, a gente vai para um novo espaço, em nome do Senhor Jesus, a gente vai para um novo lugar. O Senhor, esse ano vai ser um ano de agir pela fé mesmo. O Senhor vai levantar pessoas, o Senhor vai mover momentos aqui de se levantar. Ei, toma aqui a chave do meu carro, porque a gente vai construir ali já é nossa, em nome do Senhor Jesus. Então vai se levantar momentos, vai se levantar propósito, vai se levantar situações que o Senhor vai provar o nosso coração.
O Senhor ele vai provar o coração de cada um de nós aqui. Como é que está nosso coração? Nosso coração vai estar alinhado ao Senhor ou vai estar alinhado às pessoas? Amém? É agora, como eu ouvi, é agora que vai se separar as crianças dos adultos, né? É agora que vai se separar, agora que o Senhor vai conhecer o coração de cada um de nós. Agora que o Senhor vai entender, agora que o Senhor vai entender, não, agora que nós vamos entender para o que nós fomos chamados. Amém? Para essa caminhada. Aonde vai estar o nosso coração? Amém? Então nós precisamos nos posicionar como Ana. Se você fez um propósito com o Senhor, pode dar o sangue na canela. É igual o Valtinho, ele sempre que ele faz um propósito, ele fala e dá o testemunho e fala mesmo. Pode ser o que for, ele vai lá e cumpre com o propósito dele. Ele vai até o fim. Ele vai até o fim, ele faz se cumprir aquilo ali. E nós precisamos fazer como Ana. Se você orou ao Senhor para a restauração do seu casamento, para que você esteja paz na sua casa, para que o ambiente da sua casa mude, porque você vai mudar, porque você vai se posicionar, se posicione, irmã. Se posicione, irmão. Coloca o negócio para agir. Não é que as coisas vai dando uma melhoradinha e você vai desleixando, não. Porque a gente tem essa tendência, né? As coisas melhorou, a gente larga de mão, tá tudo bem, tá tudo... Ai, agora sim. Mas nós precisamos ser como Ana, firme na minha palavra alinhada a Ele. Amém? Nós precisamos nos alinhar. Caminhar pela palavra é ajustar a nossa vida a Deus, tornando Ele o centro das nossas vidas, permitindo que Ele seja o governo, permitindo que Ele seja a direção, permitindo que ele nos direcione a tomar as decisões certas. Amém? Ah, se é um carro que é para comprar, peraí, Senhor, fala comigo, me direciona, pastor, eu estou pensando assim, me ajuda com a palavra. O Senhor vai usar ele é um canal, a pastora é um canal de Deus, é por isso que eles estão aqui, eles são escolhidos, eles foram colocados aqui para nos direcionar. Entendeu? Eles são um canal de bênção para as nossas vidas. Eles são usados para isso. É para isso que eles foram chamados, não é para enfeitar e dizer que tem um pastor e uma pastora na igreja. É para isso que eles foram chamados. Não tenha medo de... Não precisa ficar também marcando gabinete 4, 5 horas, não. Pastor, eu estou tomando... Eu tô querendo trocar meu carro. Eu estou querendo trocar meu carro, eu tenho orado por isso, eu tenho buscado por isso. Não é, pastor, eu estou querendo trocar meu carro, ora por mim. Ele não tem obrigação de orar por ninguém, não. Nós precisamos nos posicionar, o Senhor só vai usar eles dois para confirmar a palavra. Se é para fazer ou se não é, se é tempo ou se não é tempo. Porque muitas vezes a gente quer nosso tempo, mas não é agora. Aí o Senhor usa eles para poder falar que não é tempo e a gente sai daqui com... Ai, meu Deus, esses pastores me odeiam. Pegou, irmã? E aí acaba que a gente coloca a culpa nos pastores. Mas esquece que eles são usados pelo Senhor, por Deus, para nos direcionar. Amém? É isso que nós precisamos ter, esse discernimento. É isso que nós precisamos dilatar a nossa mente. Opa, peraí, se eles são usados pelo Senhor, eles vão confirmar se é agora ou se não é. Eles vão me direcionar de forma certa, porque eu tenho orado, eu tenho buscado na palavra. Olha só, isso requer constância, né? Andar pela palavra, ela requer constância, ela requer fé, ela requer renúncia, ela requer dependência no Senhor, ela requer transformação de caráter em meio a situações. A transformação de caráter, o Senhor ela vai mudar em meio de em situações que Ele vai permitir acontecer. Né? O nosso caráter ele muda nessas situações. É uma discussão com um familiar, é uma coisa que você precisa resolver de imediato, vai saber se vai aflorar o sanguíneo, né? Sanguíneo, colérico, não sei o quê. Vai saber se ele vai querer, ele vai tratar nesse momento. Amém? É nessa hora que o Senhor trata o nosso coração. É em meio às situações. É em meio à nossa agir da flor da pele ali. Ei, peraí, será que agora eu vou estourar por alguma... Eu sou assim, eu sou estourada, eu falo mesmo, não sei o quê. É aí que o Senhor... É aí que o Senhor começa a tratar e trabalhar o nosso coração, a nossa postura. Opa, peraí, não, irmão, não é dessa forma, não. Às vezes a pessoa está ali, a flor da pele, querendo resolver algo, alguma situação. E não é assim, não. É nessa hora que o Senhor vê que a gente tem mudado o nosso coração. E que Ele se sente orgulhoso. Amém? Então, olha só. Buscar viver pela palavra não é só um momento.
Não é só na hora da dificuldade. Buscar viver pela palavra não é só na hora que a gente precisa, não é só na hora do choro. Né? No buscar viver pela palavra é uma escolha de vida, é uma decisão de vida. Eu quero viver pela palavra. Eu estou decidindo viver pela palavra. Amém? Noé, ele obedeceu cada direção que Deus ordenou. Ele ordenou para ele que fosse feito e ele se cumpriu cada detalhe, cada decisão. Amém? Na maioria das vezes, nós travamos guerra contra o inimigo, pois estamos debaixo de uma palavra. Quais têm sido suas guerras que Deus tem colocado hoje para você travar? Muitas vezes o Senhor permite situações, muitas vezes o Senhor